Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, uma atualização, uma sequência do lamentável caso de manipulação de resultados no futebol brasileiro, desses aliciadores, desses criminosos aliciando jogadores para manipular resultados pensando em ganhos com apostas. Vamos falar sobre isso porque muita gente tem me perguntado se eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria parar, se o futebol brasileiro deveria ser paralisado. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Antes, pedir para você participar daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque fiz o vídeo falando desse caso ontem, né, na quinta-feira, e hoje eu queria fazer um vídeo falando especificamente se eu acho que deve ou não paralisar o Campeonato Brasileiro, mas também com alguns outros detalhes. O primeiro é que eu não vou mais usar apostadores para me referir às pessoas que estão comandando esse esquema, comandando essa máfia, comandando esse golpe, porque apostadores acho que não é o melhor termo, né? Porque você tem muitos apostadores que são legítimos, que são corretos, que agem dentro do que deve ser a correção dentro de apostas, né? Então, você chamar esses aliciadores de apostadores, você está botando no mesmo balaio quem não tem nada a ver. Então, eu vou chamar de aliciadores, tá? Não vou mais falar apostadores. Nós temos, as investigações estão continuando, já tem jogador que virou réu, porque a denúncia do Ministério Público de Goiás foi aceita pela Justiça de Goiás, então você já tem alguns jogadores que mudaram de investigados para réus, e aí o caso vai continuar. E aí muita gente tem me perguntado se eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria parar, deveria ser paralisado. E a minha resposta é não. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 12 de maio, 9h47, eu acho que com os elementos que nós temos hoje, 12 de maio, 9h47, a minha resposta é que não. Acho que não há necessidade de se paralisar o Campeonato Brasileiro, por alguns fatores. O primeiro fator é que hoje você não tem um volume de jogadores envolvidos que motivassem você parar o campeonato por falta de quórum, né, por falta de jogador. Você não tem jogadores de 6 jogadores, 8 jogadores, 10 jogadores de cada time afastados que inviabilizariam a realização de partidas. Então, acho que você tem ali casos de jogadores ali, casos de 1 jogador, 2 jogadores por clube. Acho que isso não, do ponto de vista de quantidade de jogador, eu acho que isso não é motivo para parar. Uma outra situação é que até este momento, até o dia 12 de maio, 9h47 da manhã, você não tem nenhuma investigação de jogos deste Campeonato Brasileiro, desta Série A ou desta Série B. As investigações que nós temos são de jogos do Campeonato Brasileiro passado, do Campeonato Brasileiro de 2022. Inclusive, conversando com uma pessoa que está acompanhando a investigação, ela falou que o modus operandi dessas quadrilhas era exatamente apostar em jogos que não valiam muita coisa. Apostar não, fraudar jogos que não valiam muita coisa para chamar menos atenção. E no começo dos campeonatos, né, dentro daquela lógica que todo jogo é uma decisão, os jogos valem muita coisa. Então, se você reparar ali, você tem jogos de times que já estavam rebaixados, cujo destino não funcionava na reta final dos campeonatos, cujo destino já estava selado. Então, você ainda não tem hoje, repito, hoje, 12 de maio, 9h49 da manhã, você não tem jogos deste ano, ou deste Campeonato Brasileiro, ou desta Série B, especificamente, entre o rol dos jogos investigados. Então, eu acho que
por esses elementos, com o que a gente tem hoje, eu acho que a gente não tem elementos para paralisar o futebol brasileiro. Foi nesse sentido que a CBF se manifestou na sua nota oficial, e acho que a nota oficial da CBF é muito correta ao pedir ao Ministério da Justiça, ao pedir ao governo federal uma intervenção da Polícia Federal ou uma federalização do caso, dos casos. Porque hoje você tem isso comandado e tocado e investigado pelo Ministério Público de Goiás. Porque, como eu disse no vídeo de ontem, partiu lá de uma denúncia do presidente do Vila Nova. Então, hoje está sob o guarda-chuva do Ministério Público de Goiás. A CBF pediu para que haja uma federalização da investigação, ou seja, que esse caso passe para o guarda-chuva da Polícia Federal, e que eu vejo com muito bons olhos, considerando a expertise da Polícia Federal em investigar casos de formação de quadrilha, hoje o nome é Associação Criminosa, de investigar casos de lavagem de dinheiro, que, no fundo, tem lavagem de dinheiro e pesada por trás dessas manipulações de resultados, por trás dessas quadrilhas. Então, acho que a CBF acerta em fazer isso, não sei se isso será, porque, por exemplo, a partir do momento que você tem mandados de busca e apreensão, mandado de prisão, não sei efetivamente qual dos dois, mas você teve mandados, execuções de mandados em 7 estados diferentes, eu acho que já está muito claro que é algo que ultrapassa os limites do estado de Goiás. Então, nada contra Goiás, muito pelo contrário, o Ministério Público de Goiás fazendo um trabalho fantástico, mas acho que tem elementos para se transbordar para o Brasil inteiro, até porque esses aliciadores não atuam só em um estado, não atuam só em Goiás, só em Brasília, só no Rio, só em São Paulo, só no Amazonas, só em Alagoas, não. Eles atuam em jogos envolvendo o Brasil inteiro. Então, nesse momento, eu acho que o brasileiro não tem elementos para paralisar o futebol brasileiro, nem a Série B. Quando eu acho que deveria se pensar seriamente na paralisação? A primeira se você começar a ter casos envolvendo o campeonato de agora. Aí eu acho que a gente tem. E o campeonato de 2022 já está encerrado, né? O campeonato já acabou. Se você tiver casos envolvendo jogos de agora, da Série B de agora, do Campeonato Brasileiro da Série A de agora, eu acho que você tem motivos para paralisar o campeonato, até fazer um ajuste, até tomar algumas medidas e até ajustar algumas coisas no sentido de evitar ou de precaver ou de punir. Essa é a minha posição. E também, se você começar a aparecer como investigados árbitros, dirigentes de clubes ou casas de aposta. A gente tem que lembrar que casas de aposta patrocinam praticamente todos os clubes do Brasil, patrocinam campeonatos também. Uma casa de aposta patrocina a Copa do Brasil. O name rights da Copa do Brasil é de uma casa de aposta. Então, se você começar a ter entre os investigados, dirigentes de clubes, árbitros e casas de apostas, eu acho que aí você tem elementos para paralisar o campeonato. Lembrando, nenhum desses que eu falei, nem clubes ou dirigentes, nem árbitros, nem casas de aposta, são investigados com as informações que nós temos neste momento, 12 de maio, 9h54 da manhã. Então, eu acho que se surgir algum elemento desses entre os investigados, eu acho que é caso para parar o futebol brasileiro. Porque aí você tem ali um indício ou tem um caminho de que é mais do que uma pessoa sendo aliciada, um jogador sendo aliciado para algo, entre aspas, de quase nenhum impacto na cabeça deles, né? Na cabeça deles, tomar um cartãozinho largado ali, pega nada. É a cabeça deles, de novo,
Isso daí é da essência da pessoa, de achar, é a sensação de levar vantagem, é a sensação de ganhar o easy money, né, o dinheiro fácil. Então isso daí vai de cada um. Quando você bota árbitros no meio, quando você bota dirigentes no meio, dirigente representando clubes, quando você bota as próprias casas de apostas, se acontecer, até agora, no momento, não é esse o cenário, aí eu acho que já é algo mais amplo, acho que é algo que você deveria paralisar o futebol brasileiro. Para a gente fechar, eu queria falar de algo que muita gente falou no vídeo de ontem, que muita gente tem falado por aí e que eu não entendo que seja a solução. Muita gente tem dito, era lógico que isso ia acontecer quando liberaram casa de aposta no Brasil. É lógico que isso ia acontecer tendo o número de casas de apostas que estão aí à disposição do Brasil. É fácil resolver isso, é só acabar com casas de aposta no Brasil. Esse argumento, para mim, é um argumento quase que infantil. Quase que infantil. Por alguns motivos que eu falei no vídeo de ontem. Em 1982, não havia casa de aposta. E houve máfia da loteria esportiva. Houve pessoas se reunindo para manipular jogos pensando na loteria esportiva, que é regulada e administrada pela Caixa Econômica Federal. Em 2005, no caso da máfia do apito, não havia casas de aposta operando no Brasil. As casas de aposta eram proibidas na ocasião de operar no Brasil. E aliciadores, bandidos criminosos, cooptaram árbitros, o mais famoso deles, Edilson Pereira de Carvalho, para manipular resultados de jogos. E não tinha casa de aposta operando no Brasil. E hoje, vamos supor que chegue-se a essa decisão. Ok, vamos acabar com as casas de aposta do Brasil. Ok. E na Inglaterra? E na Espanha? E na Ásia? Você vai fazer o que com essas casas de aposta? As casas de aposta na Inglaterra vão usar o Campeonato Brasileiro para colocar em suas casas de aposta na Inglaterra. E hoje, com cartão de crédito internacional, com transferência bancária internacional, você consegue facilmente abrir uma conta numa casa de aposta inglesa e manipular jogos no Brasil. Então, assim, você dizer fácil, acaba com as casas de aposta no Brasil, não vai resolver o problema em potencial. Não vai resolver, porque você vai continuar tendo as partidas do futebol brasileiro como objetos de algumas casas de aposta, ainda que não no Brasil. Então isso está muito claro e evidente que acabar com as casas de aposta, e que tem muitas, a imensa maioria do que a gente tem notícia, que são casas de apostas sérias. Aí você pode dizer, mas o jogo não é sério. Aí é um outro debate, né? Aí é um outro debate, porque você joga de várias formas. Você joga na Mega Sena, você joga nas loterias da Caixa Econômica, você joga comprando uma telecena, você joga comprando uma rifa, você joga de uma série de maneiras, né? O objeto do jogo, se não é para você, ok, respeito, não tem problema nenhum. Mas a questão é, o jogo, dentro das regras sérias e corretas, ele é um evento que muitos encaram como profissão. Tem muita gente que vive hoje de aposta, vive hoje do trade esportivo, como queiram, que uns encaram como diversão, uns encaram como entretenimento. Em vez de gastar esse valor aqui para me divertir num cinema, eu vou gastar me divertindo com uma aposta, e pode ser até que eu ganhe. Então, esse é um ponto importante. Acabar com as casas de aposta do Brasil não irá resolver o problema de aliciadores, porque os jogos do Brasil continuarão sendo objetos de casas de aposta no mundo inteiro. E não só jogos da Série A, da Série B, não. Tem estadual em casa de aposta de Londres, do leste asiático. Então, assim, isso não vai resolver.
Vamos continuar acompanhando, vamos continuar vendo os desdobramentos, jogadores sendo afastados por clubes. A gente vai trazendo aqui as novidades e coisas que eu acho relevante a gente abordar aqui no canal. Já pedi para você fazer aquele ritual de like, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, sininho das notificações no canto, copia o link do vídeo e espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.